Quem eu era de verdade. E aí, mudou minha história. Sonhei teus sonhos. Vi além das montanhas. E eu soube, sou, pois és meu Redentor, meu Senhor. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Se apagasse o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Se apagasse o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Se apagasse o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu Senhor Deus, nós começamos essa semana te glorificando, te agradecendo por tudo que nós vivemos na semana passada e colocamos diante de ti os nossos dias, as nossas decisões, as nossas escolhas. Dê a cada uma aqui, Senhor, coragem para viver uma semana em comum, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro para que o Senhor prospere o trabalho de cada mulher aqui. Tudo que a tua filha fizer, prospere. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a cada mulher aqui restauração no casamento, restauração na liberdade financeira, restauração na alegria, restauração no amor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, segunda a sexta, 7 da manhã. Nós aumentamos aqui a nossa fé, nós nos reunimos e em conjunto a gente fortalece a nossa fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então já faz como a Cami, já espalha amor, sabe? Pega aqui o aviãozinho, encaminha para no mínimo 5 pessoas essa live. Eu ouso dizer, gente, que essa semana vai ser uma das semanas mais fortes que nós teremos aqui neste clube. Não sei se é mais forte para mim, porque Deus, ele mexeu muito comigo com o que eu vou falar para vocês hoje, mas eu acredito de todo o meu coração que a tua amiga precisa ouvir esta live, que a tua mãe, que a tua irmã, enfim, que as pessoas precisam ouvir. E você é este canal para levar essa mensagem. Amém? Então já espalha amor, já entra, gente, já vamos combinar, já entra já, dando bom dia, colocando café, cumprimentando uma outra, porque isso nos fortalece. Como é importante nós vivermos em comunidade, como é importante nós nos enchermos de fé, nós estarmos juntas, mesmo que distante, estarmos juntas no mesmo espírito, na mesma vontade, na mesma fé, no mesmo objetivo. Amém? Eu estou, gente, no gás. Nós já tivemos live hoje, nós já tivemos a Performance Class, 6 horas da manhã. Falei sobre foco. Quem não assistiu, ela tá salva no YouTube. Assista, porque foi uma aula de alta performance. Modéstia à parte, foi uma aula tremenda, né? Quem tava comigo mais cedo um pouquinho, pôde assistir, assista, curte lá o vídeo no YouTube, porque vai falar com você, eu tenho certeza. E olha só, vamos começar nossa série dessa semana? Vamos começar? Tudo certo aí, minha gente? Com os cintos aí presos. Eu tinha um objetivo estabelecido para essa semana, sabe? Eu tinha uma mensagem que eu ia trazer essa semana, e ontem eu fui à igreja e pela manhã Deus falou tanto comigo, eu chorei tanto, Deus mexeu tanto no meu coração, e
E eu quis trazer para vocês, e eu mudei tudo essa semana. Na realidade, Deus mudou. Por isso eu acredito de todo o meu coração que você vai sair daqui mexida, talvez até um pouco roxa de tanto apanhar como eu apanhei. Mas eu acredito que essa mensagem tem um poder de trazer uma transformação em você que você não tem noção. Amém? Quem tá aqui de coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar? Quem tá aqui? Nós vamos ler essa semana. Você já sabe que você precisa ler a Bíblia todo santo dia, porque isso aqui é onde está a prosperidade, é o sucesso, a alegria. Aqui está tudo aquilo que você ora, que você almeja. E o texto base dessa semana, gente, é Jacó, Gênesis 31, 20. É o que nós vamos ler hoje. Gênesis 31, 20. Amém? Então aperta os cintos, porque eu creio de todo o meu coração que Deus vai falar com vocês. Amém? Vamos lá? Eu quero contar um pouquinho. Eu acho que nós já pregamos aqui sobre Jacó, nós já estudamos sobre Jacó. Mas eu quero trazer aqui uma clareza para vocês. Olha só, gente. O nome dessa série, Chega de Fugir. Anota aí, você que tem um caderninho do Café com Gás. Chega de fugir. Deixa eu te dar um panorama da vida de Jacó. Jacó, ele, irmão de Esaú, e ele passa a perna no irmão. Jacó, o nome é trapaceiro, né? Jacó. E ele ele engana o pai para ser abençoado pelo pai. E aí ele pega e ele é abençoado no lugar do irmão. Ele se veste como o irmão, o pai não enxergava direito, ele se veste como o irmão e o pai pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. E o pai o abençoa. Esaú, quando sabe que não sobrou bênção nenhuma para ele, que o pai deu tudo para Jacó, Esaú fica muito irado, muito irritado. E Esaú coloca no seu coração: olha, eu vou matar Jacó. Assim que meu pai morrer, eu mato Jacó. Aí o que aconteceu? Rebeca, mãe de Jacó, ouve isso e ela pega e fala: Jacó, foge, vai lá para casa de Labão, dos nossos parentes, vai para lá. E Jacó foge a primeira vez. Lá na casa de Labão, tem toda uma história, gente, muito comprida, a história de Jacó. Nós vamos se prender aqui. Jacó pega, casa com Lia, casa com Raquel, tem toda aquela filharada, toda aquela situação toda que nós vamos falar nessa semana. E aí, ele resolve voltar para casa dele, certo? Olha só, aqui no versículo 20 diz assim, ó: e Jacó logrou a Labão. Logrou, gente, enganou, tá? Tem outras versões, não sei como tá a sua versão da Bíblia, a minha tá logrou, mas em outras versões tá enganou. Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Presta atenção aqui, gente. Jacó, ele roubou Labão? Não. Jacó, ele mentiu para Labão? Não, né? Jacó, ele fez mal para Labão, assim, o mal que a gente vê que, poxa, não. Jacó falou mal de Labão? Não. Jacó fugiu. A Bíblia diz que Jacó fugiu de Labão. Jacó saiu de lá sem falar. Labão percebeu que Jacó fugiu 3 dias depois. Jacó fugiu. A Bíblia diz que a fuga é igual, é a mesma coisa que o engano, que uma trapaça. Gente, eu vou falar para vocês, porque Deus falou demais comigo. Eu sou essa mulher que fugiu a vida toda. Eu sou essa mulher que trapaceou a vida toda, porque eu fugia. Eu sempre fugi
de problemas. Eu sempre fugi de discussões. Eu sempre fugi de situações complicadas. Eu sempre fugi de conversas difíceis. Eu sempre coloquei panos quentes. Se uma situação, eu falo com todo amor e carinho, viu, gente? Se uma situação se eu não gostava de uma situação, eu simplesmente virava as costas e você não existia mais pra mim. Eu tô aqui confessando o meu pecado pra vocês. Se você fazia algo que eu não gostava, eu simplesmente ignorava você. Ignorava, é como se você não existia pra mim. E eu levava a minha vida como se você não existisse pra mim. Que subam os sapatos. Eu sou aquela pessoa que, se algo não me agradava, se eu não gostava de algo, eu não discutia, eu não brigava, não, gente. Eu simplesmente virava as costas e eu seguia a minha vida, como se você não existisse. Eu fugia. Sabe uma frase que eu mais falei na minha vida? Uma das frases que eu mais falei na minha vida: esse problema não é meu. Esse problema é teu. Esse problema foi você que criou. Esse problema foi você que criou. A situação é tua, o problema é teu. Essa é uma das frases que eu mais falei na minha vida. Quem pariu, Mateus que balance. Era o que eu falava, sempre falei. Tanto que os meus filhos eu me sacrifiquei muito. Porque eu não queria judiar da minha mãe, nem da minha sogra, nem nada. Porque eu entendia que o problema era meu. Mas a Bíblia diz, e o Senhor vem e mostra que quando eu fujo das minhas conversas, quando eu fujo dos confrontos, quando eu fujo das dificuldades, quando eu fujo das situações, eu estou enganando as pessoas e enganando a mim mesma. O tema de hoje é fugir é engano. Presta atenção. Se você tem fugido de conversar com teu marido, de conversar aquelas situações difíceis, de conversar o que você não gosta, você está se enganando e enganando a ele. Eu vejo mães fugindo de conversar com os filhos. Presta atenção. O teu filho precisa ouvir o ensino. O teu filho precisa ouvir o que é verdade. O teu filho precisa ouvir o que é certo. E você tá fugindo para você parecer boazinha. E você tá fugindo para você parecer uma mãe legal. E você tá fugindo para você parecer bacana. Para você, poxa, não, lá na frente tá tudo certo. Lá na frente ele aprende. Ah, ele não organiza nada, ele não faz nada. Tá tudo bem, o problema é da esposa que casar com ele. Teu filho hoje precisa ouvir de você que ele tem que forrar a cama dele, que ele tem que organizar, que ele tem que fazer, que ele não pode usar droga, que ele não pode conversar com qualquer pessoa, que ele não pode estar na roda de amiguinho que só fala mal, que tá usando droga, que tá bebendo, que tá fazendo errado. Se o teu filho não ouviu hoje de você, lá na frente você vai ter que fugir de novo dessa situação. Oh Deus tá falando com vocês? Se o teu marido não ouviu hoje de você, lá na frente vai acontecer algo que vai vir de novo essa situação. Jacó, ele teve que fugir do irmão, depois ele fugiu do sogro e ele ia continuar fugindo se ele não tivesse um Peniel com Deus. A gente tem que parar de fugir. A gente tem que parar de fugir das coisas. A gente tem que enfrentar. Por quê? Porque é só depois que a gente enfrentar, só depois que a gente lutar por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente ama, que a gente vai ter. Jacó precisou enfrentar, Jacó precisou lutar, Jacó saiu manco de uma luta com Deus, que nós vamos ver essa semana isso. Enquanto Jacó fugiu, ele não viveu o que Deus tinha para ele.
Enquanto você fugir dos teus erros, enquanto você fugir dos confrontos, enquanto você fugir das conversas, você está enganando a si mesma, enganando as pessoas. As pessoas precisam de ti. As pessoas estão cansadas de mulheres omissas. Uma mulher incomum, ela não se omite. Para de se omitir enquanto mãe, para de se omitir enquanto serva de Deus, para de se omitir enquanto esposa. E eu não tô falando aqui que você tem que pegar e jogar tudo e quebrar tudo. Não tô falando para você ser grosseira, não tô falando para você ser ríspida. De jeito nenhum. Mas não se omita. O problema é teu, sim. Pelo amor de Deus. O problema dessa dificuldade financeira na tua casa é teu. Não é do teu marido que gastou. Não é do teu marido que faz conta. O problema é teu. Não se omita. Ai, gente, eu tô pegando pesado demais com vocês. Mas é por a gente se omitir e eu me coloco nesse bolo. É por nos omitirmos que a gente está vivendo uma vida ruim, uma vida comum, uma vida sem viver os propósitos de Deus, uma vida sem viver as promessas de Deus para nós. É por a gente se omitir. Para de se omitir. Converse com quem tiver que conversar. Para de fugir. Quem aqui está recebendo? Pode mandar, área, a gente aguenta. Amém, Cami. Como diz Joel J, não pegue leve com você. Não pegue leve com você, gente. Vamos parar de fugir? Vamos enfrentar? Vamos ser corajosas? Vamos buscar aquilo que é nosso? O casamento é nosso. Se tá com problema, não importa quem causou o problema, se foi o marido, se o marido causou o problema é porque eu me omiti, gente. Eu não sou mais omissa. Eu não sou mais omissa a problema nenhum. Eu não sou mais omissa ao que eu tenho que fazer. Eu não sou mais omissa à vida que Deus tem para mim. Eu não sou mais omissa. Eu sou uma mulher incomum. Uma mulher que enfrenta o que tem que enfrentar. E uma mulher que vence o que tem que vencer. Eu vou vencer. Você vai vencer. Escreve aqui. Eu vou vencer. Gente, nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque nós vamos lutar. Assim como Jacó lutou. Nós vamos lutar. A partir de hoje, a gente não foge mais. Chegou chegando. Olha, Dani, hoje é sapato para todo lado. Hoje nós vamos apanhar. Mas nós vamos vencer. Eu não aceito mais ser omissa. Eu não aceito mais viver uma vida aquém do que Deus tem para mim. Eu não aceito mais viver fugindo. Eu não aceito mais viver com problema financeiro, com problema no casamento, com problema na saúde, com problema com o filho, com problema no trabalho, com problema... Desculpem. Eu tô com refluxo, gente. Eu tô com essa voz de pato rouco por causa desse refluxo. Me desculpem. Vou me controlar. Deus tá aqui, amém? Ô, gente, Deus falou tanto comigo ontem. Tanto. Chorei tanto. Eu não traria para vocês esta mensagem se Deus não tivesse falado de verdade. Eu havia pensado e preparado em outra coisa. Mas eu acredito de todo o meu coração que Deus está forjando mulheres aqui para serem comuns. Mulheres que não se omitem, mulheres que vão à batalha e que vencem.
mulheres que vencem, mulheres que vivem aquilo que Deus tem para ela, mulheres que desfrutam, mulheres que vivem requinte no casamento, requinte de dinheiro, requinte na vida, sabe? Nós somos mulheres que merecemos. Por quê? Porque nós somos boas? Não, porque nós somos filhas de Deus. Eu não aceito mais como filha viver uma vida ruim. Eu não aceito mais como filha viver fugindo. Eu não aceito mais como filha viver como a irmã do filho pródigo. Sabe, o irmão do filho pródigo que estava ali com tudo e não desfrutava de nada. Eu vou desfrutar. Escreve aqui. Eu vou desfrutar. O nosso Deus é o Deus de tudo, gente. Vamos parar de viver essa vida mesquinha, escassa. O nosso Deus é o Deus de tudo. E enquanto filha, eu quero desfrutar. E para desfrutar do que Deus tem para mim, eu não posso ter medo, como o irmão do filho pródigo. Eu não posso ter medo de pegar o que é do meu pai. Eu não posso ficar fugindo das coisas, eu não posso ter medo de pedir, gente. Eu tinha tanto medo de pedir as coisas pro meu pai, vocês não têm noção. Porque eu entendia que eu precisava ser o exemplo dos meus irmãos pro meu pai. Eu precisava que o meu pai se orgulhasse de mim. Então sabe o que eu fazia? Eu não pedia. Eu não pedia, meu pai mandava o dinheiro, né, pra mim, pra minha irmã, o dinheiro da mesada, pra gente passar o mês, e eu não pedia. Quantas vezes, a minha irmã tá aqui, ó, quantas vezes eu fazia faculdade, e as minhas amigas da faculdade sempre foram as amigas mais velhas. Aquelas que já tinham empresa, que tinham carro, que estavam, sabe, ali fazendo uma especialização, que estavam fazendo uma segunda faculdade. Minhas amigas não eram as novinhas, as que estavam aproveitando a vida ali. Quantas vezes no intervalo da faculdade eu me escondia, porque eu não tinha dinheiro para lanchar. E sabe o que é pior, gente? Eu não tinha dinheiro para lanchar na faculdade? Não é, porque meu pai não tinha as coisas. Meu pai é empresário. Meu pai é empresário, meu pai é bem de vida. Meu pai, graças a Deus, ele começou do nada, começou sem dinheiro nenhum. E ele se tornou um homem bem-sucedido. Mas eu não tinha, porque eu não desfrutava do que o meu pai tinha. Porque eu não tinha coragem de pedir para o meu pai. Porque eu não tinha coragem de falar, pai, eu não tenho dinheiro para lanchar. Tá faltando dinheiro aqui. Eu não tinha coragem. Eu queria que o meu pai se orgulhasse de mim, um orgulho bobo, um ego ferido. Eu acredito que tem mulheres aqui que estão assim, sabe? Não tem coragem de pedir pro pai. E eu digo Pai Celestial aqui, tá, gente? Tô falando de Deus. Quantas de nós não vivemos o que Deus tem para nós porque a gente não tem coragem de pedir? Porque a gente foge das conversas. Porque o nosso ego tá ferido e a gente foge, sabe? Jacó fugiu tanto. Eu fugi tanto. O irmão do filho pródigo fugiu tanto. Por isso que o irmão do filho pródigo ficou com raiva do filho pródigo. Porque ele não teve a coragem que o irmão teve de ir lá pedir. Mesmo que o filho pródigo esteja errado, tá, gente? Ele pediu, mas pediu errado. Mas ele não teve a coragem de ir lá pedir. Eu preciso ter coragem, eu preciso parar de fugir. Eu também sou assim, não peço nada a meu pai. Você era assim, Fer. Você era assim, porque a partir de hoje, a partir dessa semana, nós iremos pedir. Nós iremos pedir, nós iremos parar de fugir de confronto, parar de fugir de conversa, parar de fugir de tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente vai pedir. Fugir, gente, é engano. A gente está se enganando. É
é errado do mesmo jeito que mentir, é errado do mesmo jeito que matar, é errado do mesmo jeito, é errado, é engano. Nossa, como Deus bateu em mim com isso. É engano. Vamos parar de se enganar. A partir de hoje a gente não vai mais fugir. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar para eu viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E você vai enfrentar? Você vai enfrentar? Você vai ter coragem de enfrentar? Aí você fala, mas Ari, eu não tenho coragem. Gente, eu também não tenho coragem. Também não tenho. Mas é uma decisão. Eu tô decidindo, eu decido enfrentar. Você decide enfrentar? Meu Deus, eu atrasei, me perdoem, gente. Você decide enfrentar? Escreve aqui. Olha só, ontem eu fiz uma análise. Nós estamos, gente, nos últimos 6 meses do ano. Isso é muito forte. Se você olhar para o resto do teu ano e ver que você não conseguiu nada, ver que seus sonhos não foram realizados, presta atenção. Acorda, desperta, muda. Hoje é o dia de você despertar. Eu fiz um post ontem no meu feed, uma foto lá que eu tô na praia. Vai lá. Eu escrevi lá um texto para você e eu coloquei lá a minha análise. Eu faço uma análise de 15 perguntas no meio do ano para ajustar a minha rota, para ajustar o meu foco, para ver o que estava errado e o que estava certo. Se você não fez essa análise, se você não tem essa análise, eu quero te dar de todo o meu coração, porque eu acredito que isso ajuda demais você a determinar o seu futuro, a clarear tudo aquilo que você vai viver nos próximos 6 meses, ajustar o teu foco, a mudar o foco no que estava errado, no que estava certo. Você vai lá, depois dessa live, você vai lá, comenta que eu vou te mandar no direct essa análise. Hoje é dia 3 de julho. Gente, qual vai ser a hashtag da nossa live hoje? Coloca aqui. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho, e toda segunda nós estamos fazendo uma análise de rotina. A tua rotina que é boa, ela pode ficar melhor. A tua rotina que é ruim, ela pode ficar boa. Presta atenção. Todo o objetivo, eu quero emagrecer, mas eu não estabeleço isso na minha rotina, não vai dar certo. Tudo que você precisa mudar na tua vida tá na tua rotina. Ó, eu decido ajustar. Vamos colocar essa hashtag hoje? Hashtag eu decido ajustar. Durante todo o dia você vai ficar com isso na tua mente. Eu decido ajustar. Eu decido ajustar. Eu decido desfrutar. Poxa, agora você tá... Gente, olha, agora vocês... Eu vou desfrutar. Fugir é engano. Qual que é a hashtag de hoje, gente? Volta aí nessas 3. Qual que é a hashtag de hoje que nós vamos colocar? Então eu quero te pedir... Você vai depois no meu stories, eu vou abrir um stories. Você vai lá e vai mandar a foto da tua rotina. A foto do Google, a foto do caderno. Manda a foto da tua rotina. Mas a área minha tá boa. Manda, porque eu sei que pode ajustar. Manda, porque eu vou te dar estratégias. Manda a foto e fala assim, ó, meu objetivo é tal coisa. Pode mandar lá, que eu vou ajustar, eu vou te ajudar a determinar o teu futuro. Você quer um futuro melhor? De verdade. Ajusta a tua rotina, muda a tua rotina. Combinado, gente? E ó, dia 3/8, provavelmente será a última turma da Reacender deste ano. O teu lugar para se tornar incomum, para parar de fugir, para ter foco, para construir a vida que você merece viver é na Reacender. Você precisa despertar. Você precisa se amar, você precisa ter confiança, você precisa mudar o teu posicionamento. E vai ser na Reacender dia 3/8. Não perde, porque provavelmente só no outro ano que nós teremos uma nova turma. Combinado? Ó, coragem para pedir. Gente, vocês estão arrebentando. Ó, fugir é engano. Então, eu vou finalizar essa live. Vocês primeiramente me perdoem porque eu atrasei. Enfim, me perdoem. Fugir é engano, a hashtag fugir é engano. Eu vou finalizar essa live. Você vai lá,
comenta, faz diferença na tua vida e na minha vida esse comentário, de verdade. Na tua vida porque você tá repetindo, e na minha vida porque cada comentário no Instagram me ajuda, cada foguinho, cada coração, cada pergunta que você me envia lá, lá nas caixinhas, tudo isso contribui para que o Instagram mostre cada vez mais o meu conteúdo para outras pessoas. E se eu te ajudo no Instagram, eu quero te pedir aqui, me ajude também. Nós somos uma comunidade, um clube de mulheres incomuns, onde um ajuda o outro, onde um impulsiona o outro, onde um corrige o outro também. Amém? Meu bem, que Deus abençoe você. Essa semana vai ser uma semana incomum, essa semana vai ser uma semana forte, então eu quero te pedir, esteja comigo a semana toda neste clube. Envia esta live para alguma amiga, eu tenho certeza que Deus vai falar com ela. Um beijo no coração, que Deus abençoe o teu dia. Tchau.